Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus. E essa palavra está em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Assim diz a Palavra de Deus. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: "Estou aqui." Então Deus disse: "Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício." No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos." Eu quero fazer uma oração com você para que Deus possa nos abençoar e trazer uma clareza melhor sobre essa palavra. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos, Senhor, que o Senhor traga uma revelação vinda dos céus. Nos ajuda, Senhor, a compreender melhor a Tua palavra. Nos dê paz e tranquilidade. Retira de nós toda ansiedade, retira de nós todo medo, preocupação, e que nós possamos descansar no Senhor. É o que nós te pedimos e desde já nós agradecemos em nome de Jesus. Se tem alguém que nós temos que aprender, é com Abraão. Abraão, ele é reverenciado, ele é reconhecido pelas 3 maiores religiões, ou seja, pela católica, pela evangélica e pelos judeus em geral, né, pelos cristãos católicos ou protestantes, pelos judeus e também pelos muçulmanos. Então, as 3 principais religiões reverenciam a pessoa, a figura, o herói que nós chamamos de Abraão. Mas por quê? Biblicamente, Abraão é considerado o pai da fé, ou seja, ele provou pela fé que ele amava a Deus e pela sua obediência conquistou esse título. E nós vamos aprender um pouquinho sobre fé, nós vamos aprender um pouquinho sobre obediência. Assim também, Abraão foi considerado, além de pai da fé, ele foi considerado também amigo de Deus. Olha que título fabuloso, ser amigo de Deus. Nós queremos ser filhos de Deus e, acima de filho de Deus, somente amigo de Deus. Jesus, uma certa feita, falou: "Não chamo vocês mais de servo, mas chamo de amigo." Então, se a gente quer ter uma intimidade, um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, nós precisamos andar mais junto de Deus, conhecê-lo cada vez mais e também obedecer a sua palavra. E a Bíblia diz que quem ama, obedece. Então, se eu obedeço, é um sinal que eu amo. E eu somente posso obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, se eu creio nele. Então, a obediência está ligada à fé e a obediência está ligada ao amor. Então, vamos compreender um pouquinho mais sobre essa questão de obediência, um pouquinho mais sobre a questão de fé. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que a fé, como diz Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção dos fatos que se esperam. Então, eu não vejo, mas eu creio. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e vai recompensar. Então, a fé é a linguagem do reino de Deus. Ou seja, quando a gente vai para outro país e se a gente não conhece a língua, a gente passa trabalho. Muitas vezes não somos compreendidos. A mesma coisa acontece na questão
da religião, na questão da linguagem espiritual. Quando nós não agimos mediante a fé, é como se Deus não entendesse, não compreendesse as razões por que nós estamos duvidando, as razões pelas quais nós estamos fazendo coisas que são contrárias à sua palavra. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, significa que cremos. E se cremos, obedecemos. E se obedecemos, é um sinal da nossa fé. E quando nós cremos e obedecemos com a palavra de Deus, o que acontece? Nós somos compreendidos através da demonstração da nossa fé. A fé é como se fosse um músculo, precisa então ser exercitado. E a melhor forma de exercitar é colocando em prática tudo que nós aprendemos. Quanto mais praticarmos, mais obedecermos, mais fé nós vamos ter. Nós temos um ditado bem interessante que diz assim, que se nós perdemos dinheiro, perdemos alguma coisa. Se nós perdemos emprego, perdemos algo de valor. Se nós perdemos a família, perdemos grande coisa. Mas se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Então a fé é tudo que nos resta. Então a pior perda que o indivíduo pode ter é perder a fé. Você tem fé? Você é obediente? Se você disser, eu tenho fé, pastor, eu sou obediente, então você teria condições e você teria coragem de entregar algo que Deus te deu, algo que para você de repente é precioso, algo que para você tem valor. Foi isso que aconteceu com Abraão. Imagina só, Deus chama Abraão da terra do Ur, dos caldeus, com 75 anos, e o que ele mais queria, porque ele já era rico, ele já tinha fama, tinha prestígio, era ter um filho, mas ele não tinha filho com a sua esposa Sara. Ele é chamado por Deus, em Gênesis capítulo 12, e Deus disse que ele faria de Abraão uma bênção. O próprio Abraão seria uma bênção. Ele abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Então ele teria que ter fé para ir para onde Deus o levasse. E ele teve fé por 25 anos. Abraão, ele foi indo, percorrendo como um peregrino, mas ele foi construindo altares. E a Bíblia diz que ele construiu 7 altares, porque Abraão ele era um adorador. Ele adorava a Deus. E nesses 25 anos ele não teve filho, mas um dia ele esperou e Deus deu para ele o seu presente, que era Isaque. Ou seja, o Isaque é o filho da promessa. Isaque seria aquele pelo qual Deus traria uma descendência tão grande que se transformaria em uma nação. E depois de Isaque veio Jacó. E Jacó foi mudado o nome para Israel. E até hoje nós temos a nação de Israel. Então, através de Isaque, que é a descendência de Abraão, nós temos uma grande nação que hoje nós chamamos de Israel. A grande questão é que Deus colocou à prova a fé de Abraão. E Abraão passou por muitas provações, muitos testes, mas a principal provação foi aqui em Gênesis capítulo 22. Só que em Gênesis capítulo 21, versículo 8, aqui diz que Abraão fez uma grande festa no momento que Isaque, seu filho, foi desmamado. Ou seja, no momento que Abraão agora poderia estar mais perto, mais próximo de Isaque, ensinar coisas que o pai gosta de ensinar para o seu filho. Quem sabe caçar, quem sabe pescar, quem sabe cuidar das ovelhas, coisas que se passariam mais tempo juntos. Então Abraão fez uma grande festa. O que eu entendo, o que eu compreendo aqui? Que até então, Abraão tinha um prazer enorme em adorar a Deus. Abraão tinha um prazer enorme em se relacionar com Deus. Só que agora o coração de Abraão estava dividido. O coração de Abraão estava no seu filho. O filho conquistou um lugar de primazia, de prioridade no coração de Abraão. E eu entendo, como diz a palavra de Deus em Provérbios 23, 26, que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. O que significa o coração? O coração é a sede da alma, o coração é a sede dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha razão. Ou seja, o meu próprio eu interior, quem eu sou de verdade, está no coração. Então, quando Deus pede o nosso coração, na verdade está pedindo todo o nosso ser,
pois Deus ele não se contenta com apenas uma parte, Ele quer todo o nosso ser, ou seja, que nós integralmente sejamos dele, pensamos nele, que nós possamos estar apaixonados por ele, que nós queiramos estar junto e perto de Deus, ou seja, ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Só que agora Abraão estava dividido, ou seja, o filho da promessa, o filho pelo qual ele lutou tanto, ele batalhou tanto, ele orou tanto, jejuou tanto, agora, nesse momento, estava dividindo a atenção com Deus. Então agora em Gênesis capítulo 22, essa grande prova que Deus pegou. Deus, ele pegou e pediu, ele colocou a prova a Abraão. O que eu entendo? Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. E por que Deus prova? Lá em Deuteronômio capítulo 8 diz assim que Deus prova para ver o que está no nosso coração e ver como é que nós vamos reagir, como é que nós vamos sentir, qual vai ser o nosso comportamento, o que realmente está pegando em nossos pensamentos. Então, Deus ele não quer o nosso mal, pelo contrário, Ele nos prova para que nós possamos ser aprovados. Então, toda aprovação é para que nós sejamos aprovados. O que eu aprendo? Primeira coisa que Deus sim, Ele nos prova. E quando nos prova, Deus Ele nos coloca em situações difíceis, complicadas. E nesses momentos de situação complicada, a melhor atitude minha é ficar em silêncio. Eu posso decidir duas coisas, ou reclamar ou adorar. Quando eu reclamo, eu murmuro, eu coloco a culpa nos outros, coloco a culpa em Deus, coloco a culpa em qualquer pessoa, menos em mim mesmo. Porque muitas provas, muitas coisas difíceis que estou enfrentando, na verdade, eu estou colhendo o que eu plantei. Mas quando eu entendo que eu estou numa prova, ou seja, o professor ele fica em silêncio, o aluno também. Então, eu preciso entender que aquilo que está tendo ou acontecendo comigo não é para a minha destruição, mas é para a minha promoção. Quando eu compreendo que não é para a destruição, mas sim para a minha promoção, eu consigo levar melhor essa situação. Então eu entendo que Deus, na verdade, Ele é um pedagogo, Ele tem um motivo, tem lições que Ele quer me ensinar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle, tudo vai dar certo. Então, se porventura você ainda está abismado por causa de uma situação que está passando, você não sabe o que fazer, apenas confia no Senhor. No Salmo 37, versículo 4 e 5 diz assim: agrada-te do teu Senhor. Em outra tradução diz: alegra-te do teu Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você se agradar de Deus, se você permanecer contente com o Senhor, crendo que Ele está no controle de todas as coisas, isso não é apenas um chavão, isso é uma realidade, Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Se você entregar tudo ao Senhor, realmente Ele vai tomar conta de todas as coisas e tudo vai dar certo. Ele vai lutar as tuas lutas, Ele vai trabalhar por ti e Ele vai te dar a vitória. Então, a primeira coisa que eu entendo que é Deus quem prova, não é o diabo muitas vezes, mas é Deus nos colocando em situações difíceis para que nós possamos aprender uma lição valiosa, para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, isso é a primeira coisa que eu entendo. A segunda coisa que eu entendo é que Deus ele nos quer obediência. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 3, ele pede para Abraão o quê? Ele pede para que Abraão leve o seu filho e lhe dê sacrifício. O que aconteceu? Abraão não pestanejou, Abraão não perguntou, não inquiriu Deus, ele apenas obedeceu. E a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22 que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, quando eu obedeço, isso é uma prova incontestável que eu creio. E quando eu obedeço, é uma prova incontestável que eu amo. Então, quem ama, obedece. Quem ama é porque crê. E Abraão obedeceu. Ele foi para o Monte Moriá.
que significa um lugar escolhido por Deus. Deus tem escolhido um lugar para que nós possamos habitar. Deus tem escolhido um lugar para que nós possamos permanecer. Talvez esse lugar seja o nosso casamento, com aquela pessoa que Deus nos escolheu e nós também escolhemos. Talvez esse lugar seja uma igreja, talvez esse lugar seja um trabalho. E nós temos que entender que é a vontade de Deus e temos que passar por lá. E quando estivermos lá, sermos bênção para aquelas pessoas. Ou seja, não pode ser peso, tem que ser prazer, tem que ser alegria, tem que ser um desejo constante de fazer o melhor. Então, aonde você estiver, seja luz, seja sal, faça a diferença, faça o teu melhor, que as pessoas gostem de estar na tua presença e que você seja uma pessoa realmente querida, uma pessoa que traz alegria para aquele ambiente. Então, você precisa entender que Deus escolheu onde você vai estar. Não é por acaso que você está onde está. Então, faça o teu melhor, seja o melhor. Então, é um lugar que Deus quer que você esteja. Esse é o Moriá. Outra coisa que eu entendo relativa aqui sobre a obediência, que nós precisamos obedecer a Deus. Mas por que eu vou obedecer a Deus? Primeiro que é um mandamento. Eu obedeço não somente a Deus, eu obedeço também aos líderes que Deus colocou sobre a minha vida. Primeiramente, meus pais. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, que há um benefício em honrar e obedecer aos pais. Ou seja, eu vou ter uma vida longa e uma vida muito prática, uma vida muito abençoada nessa terra. Então, quando eu sou obediente aos meus pais, eu vou ter uma vida próspera nessa terra, eu vou ter uma vida longa nessa terra. O primeiro mandamento com promessa. Mas também não é só meu pai que é a autoridade sobre a minha vida, eu vou ter o meu patrão. Então, se você é empregado, obedeça seu patrão. Faça o teu melhor. Não faça para agradar apenas os homens quando estiver na frente dele, mas faça como se fosse para Deus. A Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, nós devemos fazer com excelência, como se fosse para com o Senhor. Então, tudo que chegar na tua mão, faça com excelência, como se fosse para Deus, como se estivesse cultuando e adorando ao Senhor. Nós também temos outras autoridades. Se você, por exemplo, é católico, tem um padre, se você é evangélico, tem um pastor e assim por diante. Você tem uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Seja obediente a ele, faça aquilo que realmente a tua igreja, a tua religião te ensina. Seja o melhor possível aonde você estiver. Eu entendo também, a Bíblia diz, quem é casado, que obedeça a autoridade. A autoridade na casa é o marido. Então o marido, ele precisa também amar a esposa e automaticamente a esposa vai se submeter à missão do marido. Um vai ajudar o outro, um vai apoiar o outro aonde tem mais debilidade, onde tem mais fraqueza. Isso também é bênção para o casamento. O que eu aprendo também? Eu aprendo que Deus, ele quer de nós santidade. Lá no versículo 5, primeira parte, diz assim: então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento. O que eu aprendo? Primeira coisa é que existe o jumento. O que é o jumento, né? De repente, os jumentos são aquelas pessoas que não é para ficar nos acompanhando. A Bíblia diz no Salmo 1 que a gente tem que evitar certos tipos de pessoas, que são zombadores, que são pessoas escarnecedores, são pessoas que vão levar e vão nos separar de Deus, vão nos afastar de Deus. Quem sabe na tua vida tem pessoas que, se você realmente parar um pouquinho, pensar e refletir, você vai entender que essas pessoas te afastam de Deus. Essas pessoas te extraem o teu pior. Quando você está perto delas, você fica irado, você fica revoltado, você fica angustiado, você fica ansioso, ou seja, ele te extrai o pior. Tem outras pessoas, por exemplo, que te extraem o melhor, você está bem, são pessoas que te promovem paz ao teu coração, equilíbrio. Então você tem que decidir, você não pode permanecer junto dessas pessoas que te extraem o pior, mas sim de pessoas que extraem o melhor para você. Então muitas vezes nós pensamos, poxa vida, mas eu perdi fulano, ciclano. Quem sabe não foi perda, quem sabe foi livramento. Ou então, adora a Deus e creia que Deus não está permitindo uma perda.
mas Deus está te livrando de uma bucha, de um problema. Outra questão muito interessante é que muitas vezes nós não sabemos dizer não para algumas pessoas. E quando nós não soubemos dizer não, quem se aproxima de nós? São os aproveitadores. São aquelas pessoas que aproveitam a oportunidade da nossa bondade ou da nossa dificuldade em dizer não e se aproveitam. Então, cuidado, aprenda a dizer não também. Quem sabe essa pessoa, que esse aproveitador, é o tal de jumento que está perto de você, e você, quem sabe, ainda não se acordou, ele está se aproveitando de você. Outra questão interessante é que Deus ele quer ser, então, tua prioridade em sua vida. Então, não podemos deixar que nada venha dividir a nossa atenção com Deus. Outra questão em relação aqui à questão da santidade. O jumento ele é considerado pela lei judaica um animal impuro, então automaticamente ele não poderia subir até o altar de adoração, até o local onde seria adorado. Por isso que os servos tiveram que permanecer embaixo da montanha, guardando e cuidando do jumento. Quem é que subiu? Apenas Abraão e o seu filho Isaque. Então, quem sobe para adorar precisa ter uma vida de santidade. A vida de santidade é uma vida de separação. É claro que Deus sabe que nós não vamos ser santos, ou seja, sem pecado. O único santo, efetivamente, é o Senhor, porque Deus não peca. Agora, nós podemos ser santo, como está no grego, que significa maduro, e maduro nós podemos ser. Ou seja, nós estamos em processo de amadurecimento. Cada dia eu preciso ser um pouquinho melhor. Então, essa questão da santidade que Deus requer que nós sejamos santos, porque é algo muito importante. Então, nós não podemos misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano, no caso, o jumento. É assim também como muitas vezes pessoas que se aproximam de uma igreja, alguns homens muitas vezes, para poder namorar com algumas mulheres dentro da igreja. Quando um homem conquista o coração de uma mulher, ele não pode enganá-la, ele não pode traí-la, ele tem que ser fiel, ou vice-versa também. Então, quando nós temos esses pensamentos, essas atitudes profanas, isso não agrada a Deus. Entristece as pessoas que estão próximas. E outra coisa, nós não podemos esquecer que aquelas pessoas que estão dentro da igreja são consideradas como a noiva de Cristo, e ninguém mete com a noiva de Cristo sem meter com Cristo. Então, cuidado, esteja alerta e não proporcione, não tenha essa conduta indevida, porque você pode sair perdendo. Outra questão interessante é que Deus se agradou da fé de Abraão. Isso é muito interessante. Deus se agradou da fé de Abraão. Aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 5, fala assim, na segunda parte: eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Muito interessante, porque Abraão estava crendo que realmente Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque. E até então, esse conceito de ressurreição não era conhecido. Por que não era conhecido? Porque para o judeu e para o hebreu naquela época era inadmissível pensar que havia uma vida após a morte, mas a partir daquele momento Abraão teve esse conceito bem firme dentro dele, que mesmo que ele tivesse que matar o seu filho Isaque, mesmo que ele tivesse que depois queimá-lo, porque esse sacrifício, esse holocausto seria queima, Deus poderia ainda restaurar a vida, ou seja, Deus faria um milagre, o sobrenatural iria acontecer. Então, Abraão provou a fé, dando essa resposta para os seus criados, para os seus servos. Então, ele estava profetizando o próprio milagre. Qual é o milagre que você precisa? O que você tanto deseja? Abraão, o milagre foi ter um filho, pois Sara, sua esposa, era estéril.
Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez seja uma questão financeira, ou seja, você está atolado em dívida. Talvez o teu problema seja de relacionamento, você está com um problema seríssimo no teu casamento, pensando em separação, ou achando que nada dá certo na questão de relacionamento, a questão amorosa na tua vida. Quem sabe uma questão de doença, você diz, eu estou perdido, essa doença é incurável, eu não tenho solução para mim. Deus diz que Ele é o Deus do impossível. Agindo eu, quem impedirá? Então nós podemos compreender que independentemente do que você estiver vivendo, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Então você tem que crer. Há uma música que eu gosto muito que diz assim, que se Deus agir, Ele é Deus. Se Ele não agir, Ele continua sendo Deus. Então, independentemente do que Ele fizer, eu sei que Ele vai fazer sempre o melhor. Talvez o melhor não seja aquilo que nós queiramos, mas o melhor é aquilo que nós precisamos, pois Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro. O que eu entendo? Que Abraão estava servindo a Deus por mais ou menos 40 anos, 25 anos até o nascimento de Isaac, e Isaac deveria ter mais ou menos uns 15 anos, ou seja, então já fazia 40 anos que Abraão estava caminhando com Deus, se relacionando com Deus, conhecendo um pouco mais a Deus. E a fé de Abraão foi tão grande que ele compreendeu que, independentemente do que Deus estava pedindo para ele, ele estava disposto a obedecer, porque cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Agora imagina só o que talvez pensou Abraão nesses 3 dias que ele saiu da onde ele estava até o monte de Moriá. Quem sabe ele pensou, poxa vida, eu saí de Ur dos Caldeus, lá nós adorávamos vários deuses, nós éramos idólatras. Lá tinha um deus chamado Moloque, e nesse deus chamado Moloque nós oferecíamos crianças para serem queimadas, e como fazia parte da adoração desses deuses, no caso específico de Moloque. Agora esse meu Deus, que diz ser o Deus verdadeiro, ao qual eu amo, ao qual eu estou servindo, ele está pedindo meu filho, meu único filho. Porque, na verdade, no coração de Abraão, Ismael já estava tão longe, tão distante, que o coração dele pulsava somente por Isaac. Então, nesse momento agora, Abraão, quem sabe, estava em conflito, quem sabe estava até duvidando, mas, independentemente dos questionamentos, ele escolheu obedecer a Deus. Então nós temos uma escolha, ou obedecemos ou desobedecemos, ou adoramos ou reclamamos. E isso nós temos que pensar muito bem. E aí Abraão ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, Isaac, no versículo 7, diz assim, daqui a pouco o menino diz, pai Abraão, respondeu, o que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? E no versículo 8, diz assim, Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho, e continuar a caminhar junto. Então o que acontece? Abraão diz que Deus proverá um carneiro para si, ou seja, Jeová Jiré, Deus da provisão. O que eu aprendo? Que Deus, Ele é o Deus que provê o cordeiro para si. Lá em João capítulo 1, versículo 29, lá estava o cumprimento da profecia, que era Jesus Cristo de Nazaré, o cordeiro que foi levantado por Deus, o Filho de Deus, para a nossa provisão, para o nosso sacrifício, para morrer em nosso lugar. Porque o que aconteceu exatamente? Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho. Então, Deus ele levantou um carneiro, ou seja, foi Jesus, para que a partir de Jesus nós pudéssemos ter a vida e vida eterna. E por fim, que eu aprendo que Deus ele nos exige sempre o melhor. Ele não quer o resto, Ele quer o melhor. E Ele não quer, na verdade, a bênção que nos deu, mas Ele quer realmente nós mesmos, ou seja, Ele quer você. E você por inteiro, e você por completo. Por isso você precisa dar todo o teu ser ao Senhor. Como diz em Provérbios 23, 26, filho meu, dá-me o teu coração. Então, quando nós passamos por provações, na verdade, o que Deus quer é que você esteja cada vez mais perto dEle
e mais próximo dele você vai crescer, você vai amadurecer e você vai ser uma pessoa melhor. Eu quero orar por você e te abençoar agora. Se possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, eu te louvo, ó Pai, e reconheço que o Senhor tem um controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Eu te peço agora a completa obra na minha vida, a começar por mim e na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, e que essa palavra produza muitos frutos e frutos que permaneçam pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.